Olá, tudo bem com vocês? Passando aqui para compartilhar com vocês o início de um novo ciclo, que é o ciclo 2, onde a gente vai falar sobre cura interior, rios de cura. É um módulo muito poderoso, muito edificante. Aqui vai ter muitas tarefas, tarefas assim profundas, que vai tratar de dentro para fora, no nosso interior, no nosso ser. É algo muito lindo. Então, hoje já estou no meu segundo dia do ciclo 2. Então, vou estar aqui relatando para vocês que seria, então, o 10º e o 11º dia do programa de 90 dias. Porém, é o segundo dia do ciclo 2, que a gente entra num ciclo novo, que a gente vai falar, né, tratar sobre cura interior. E eu quero deixar para vocês aqui, esse segundo ciclo, esse novo módulo, eu quero deixar bem mais mastigadinho aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona, e eu creio que vai ser bênção de Deus. Gente, se vocês acham que aqui ainda vocês vão ter tudo que esse programa traz, vocês estão enganados ainda, porque eu nem comentei ainda no primeiro ciclo, mas dentro deste programa, cada ciclo tem uma imersão que a apóstola ali, ela faz, né, para quem adquiriu com ela logo no que foi lançado esse programa, teve essa imersão ao vivo, mas para quem vai adquirir, né, esse programa depois, né, futuramente, essas imersões, elas ficam gravadas na plataforma, e são imersões poderosas, imersões assim, ó, de 4, 5 horas, se não me falha a memória, teve um que passou de 7 horas, e é uma imersão poderosa, fica tudo gravadinho ali na plataforma, e tu se alimenta muito espiritualmente, é muito conhecimento, é um transbordo de conhecimento, de aprendizagem, que você adquire ali, que não poderiam ficar somente nesses vídeos aqui. Eu não conseguiria passar, né, tudo aqui pra vocês, porque é algo mesmo muito grandioso, muito poderoso. Aí é só se vocês adquirirem mesmo lá esse programa com a apóstola Larissa, porque essas imersões também são grandiosas, são poderosas, ali tem transferência de unção, é só vocês mesmo entrando lá pra vocês saberem como é que é. Mas eu quero deixar aqui o que eu tenho em mãos aqui, o mais explicadinho possível, pra vocês entenderem quão poderoso é esse programa. Então, iniciando esse ciclo 2, que a gente vai falar da cura interior, rios de cura, tem tarefas obrigatórias, né? E aí eu vou estar passando para vocês aqui. Assinar e ler em voz alta o termo de autorização espiritual do ciclo 2, declarar diariamente em voz alta a oração profética do ciclo 2, cumprir o jejum diário, de 14 horas, então lembra, no primeiro ciclo eram 12 horas, agora nesse novo ciclo são 14 horas de jejum. Praticar a renúncia diária, sem a lactose, sem o glúten e sem o açúcar. Tomar o suco detox diariamente durante os 9 dias desse ciclo 2. Depois eu vou estar deixando a receitinha pra vocês aqui desse suco também, né? Esse suco tem uma restriçãozinha ali, né? O primeiro suco do primeiro ciclo não tinha nenhuma restrição, né? Todos podiam tomar. Mas esse do segundo ciclo tem algumas contraindicações que depois eu vou passar pra vocês ali. Ó, realizar as 9 tarefas de cura interior, 1 por dia, na ordem crescente de 1 a 9. Essas tarefas, gente, olha, da outra vez que eu fiz, eu chorei muito, mas muito mesmo. Eu vou ver se eu vou estar conseguindo gravar pra vocês aqui as 9 tarefas que tem, falar um pouquinho de cada uma delas. Vou ver se eu vou conseguir, né, tá gravando aqui, porque, como eu falei, tá sendo bem desafiador pra mim, tá tirando esse tempo de gravação aqui, mas eu vou tentar me esforçar, porque é muito poderoso. Essas tarefas aqui, que cura mesmo, assim, é algo de dentro mesmo, que sai pra fora, e é muito poderoso. Realizar as tarefas, então, né, 1 por dia, que serão 9 tarefas, porque esse ciclo também são de 9 dias. 20 minutos de governo espiritual. Nesses 20 minutos de governo espiritual, a gente vai estar organizando tudo aquilo que a gente organizou lá no primeiro ciclo, a gente vai estar mantendo, né, vai estar alinhando, vai estar mantendo ali, para que não volte tudo numa bagunça novamente. Então a gente vai manter aquilo, vai, né, fazer 20 minutos ali de governo, né, espiritual, né. Então aquilo que já foi arrumado, organizado, a gente vai dar mais uns retoques ali, vai arrumando e vai mantendo, para não virar bagunça de novo, para não ficar coisas desorganizadas novamente. Deixar tudo alinhadinho, né, como foi no primeiro ciclo, né, o alinhamento profético, que é algo poderoso. E 10 minutos de oração, né, para quem talvez não tenha uma vida de oração, não tenha um costume, esses 10 minutos seria para quem não tem o hábito de orar todo dia, né, então você vai estar ali exercendo esses 10 minutos de oração, será uma tarefa também. E para quem já tem costume de orar, né, 1 hora, 2 horas, orar todo dia, continua, né, quem ora mais do que 10 minutos, né, eu acredito que tem muita gente que ora bem mais que isso, né, e então, né, continua no seu ritmo ali, mas para quem não tem esse costume, é uma tarefa também. E tem nesse novo ciclo, tem um desafio adicional. Nesse desafio adicional, tem 15 minutos de exercício físico. Esse eu confesso que vai ser difícil pra mim. Ainda bem que é um desafio adicional, né? Porque, mas assim, não é obrigatório, mas seria ali, né, uma opção também, um desafio. Então, 15 minutos de exercício físico. Eu não conseguiria, seria pelo tempo mesmo, né? Pelo tempo que ficaria meio corrido pra mim.
A evitar alimentos processados, substituir óleos industrializados, né, como a canola, girassol e o milho, por azeite de oliva ou óleo de coco. Dormir cedo e não usar o celular após as 7 horas. Evitar telas, seriam ali os desafios adicional. Então, provavelmente esse desafio adicional, algumas coisas ali eu não conseguiria fazer, até mesmo ali em questão de substituir os óleos, porque os meus aqui de casa, eles não estão acostumados mesmo ali com azeite ali normal, né, e tem algumas coisinhas aqui que eu não poderia mesmo assim, por não ser só eu, né, por pensar também ali nos meus, né, e aí eu não conseguiria. E de exercício físico mesmo pelo tempo, gente, seria assim pelo tempo mesmo, né. Então o primeiro que eu falei pra vocês ali, né, assinar e ler em voz alta o termo de autorização. Eu vou estar lendo pra vocês aqui, pra vocês entenderem como que é, né, mais ou menos aqui, ó, esse termo de autorização. E a oração diária, eu acredito que eu vou estar fazendo aqui um videozinho e deixando aqui só dessa oração, porque é uma oração bem extensa, bem grande, mas pense numa oração linda, uma oração, assim, palavras poderosas, direcionadas, que trazem, assim, muito efeito mesmo, é algo lindo. Provavelmente eu vou deixar um videozinho aqui só com essa oração, mas hoje eu vou estar lendo pra vocês aqui, deixando como que é esse termo de autorização, pra vocês entenderem um pouquinho. Então, o termo de autorização começa assim: eu, Elisiane Melo, né, diante de Deus e do sangue de Jesus Cristo, entrego e submeto a minha vida, a minha alma e o meu coração ao governo pleno do Espírito Santo, durante esses 9 dias de cura interior. Rendo o controle de minhas emoções, pensamentos, lembranças e vontades, autorizando o Espírito Santo a tocar profundamente em cada área. Meu relacionamento com Deus, feridas com pai, mãe, infância, violência, irmãos, relacionamentos amorosos, amizades e autoridades. Abro mão de resistência e defesas da minha alma. Eu renuncio a todo o poder das trevas, bloqueio espiritual e influência maligna que tente se levantar contra este processo. Em nome de Jesus, eu consagro esses 9 dias como um altar de rendição e restauração, declarando que cada dia será um marco de cura, libertação e transformação definitiva. Eu declaro que o Espírito Santo governa este processo e que a verdade de Cristo substituirá cada mentira, cada dor e cada trauma. Em nome de Jesus. Amém. Então, olha que linda essa oração, né? Que palavras poderosas. Orações, né? Com palavras, assim, tão direcionadas, né? É algo que eu, assim, confesso, né? Que pouco tempo atrás eu conheci algumas orações assim, né? Porque eu achava, assim, que eu sabia orar, eu não tinha palavras direcionadas, e eu aprendi, né, através desse ministério, né, da apóstola Larissa Argolo, as palavras direcionadas, né, e eu posso sentir, eu vejo como tem efeito, porque às vezes você quer orar, mas você não sabe orar, assim, especificamente, então você fala, às vezes você ora, meu Deus, né, tu sabes o que eu sinto, tu sabes o que eu penso, só que se você tem a palavra certa pra tua dor, pro teu problema, é como se algo poderoso ali agisse, às vezes na hora. O efeito ali é na hora, e tu sente ali o poder, o impacto nas palavras, porque as palavras têm poder, né? E às vezes a gente não sabe as palavras certas, não conhece as palavras certas, mas glória a Deus, né, que Ele nos dá a oportunidade de conhecer todas as coisas, né? E que o Espírito Santo nos leva para este caminho, né, de conhecimento, de palavras, e o Espírito Santo nos ensina a orar. Glória a Deus. Então, deixando para vocês então aqui, né, o meu relato do meu 10º dia, do 11º dia, né, do início do ciclo 2, que seria, né, o 1º e o 2º dia do ciclo 2, deixando pra vocês aqui registrado. E, gente, olha, se vocês soubessem o levante, a luta que eu tive nessa virada de ciclo, misericórdia, que não cabe eu falar aqui, porque algumas coisas, assim, é bem pessoal, né, então a gente também não pode abrir tudo da nossa vida também, né, e a não ser que o Espírito Santo me peça. Aí eu não tenho nada a esconder, né? Quem diz a minha vida é um livro aberto, mas também direcionado por Deus, direcionado pelo Espírito Santo. Então, o que Ele me ordenar, o que Ele me direcionar, me autorizar, falar de mim, né? Porque é Ele que cuida de mim, eu vou estar falando, eu vou estar expondo. Mas não cabe a mim falar aqui, mas vocês pensem num levante, numa luta que teve nessa virada de ciclo. Na verdade, assim, começou já ali no 8º e no 9º dia. Mas quando foi a virada de ciclo mesmo, do 9º dia para entrar no ciclo 2 da cura interior, gente, eu falei, Jesus, misericórdia, né? Mas estamos aí, né? Porque é o Senhor que nos sustenta. Então, deixando aqui registrado para vocês, eu vou deixar a gravaçãozinha do suco que eu fiz também no 1º dia, eu vou estar inserindo aqui nesse vídeo. E é isso aí, gente. Então, vou estar passando para vocês a receitinha aqui do nosso próximo suco. Nesse suco, a gente vai precisar usar meio pepino, meia beterraba com casca, uma maçã inteira também com casca
E aqui vai colocar, seria meio limão, mas eu acho que dessa vez eu vou colocar um inteiro, porque eu gosto mais do limão. Aqui a gente tem também a farinha de linhaça dourada. Aqui eu vou usar 1 colher de sopa da linhaça dourada. Seria também aqui de 5 a 6 folhas de espinafre ou 2 folhas de couve média. Lembra que eu falei pra vocês que é bem complicado a questão da couve? Que eu quero ver se eu planto ainda aqui no meu quintal, faço ali um canteirinho de couve, porque a gente compra no mercado e elas estragam muito rápido, ficam amarelas. Então eu peguei aqui 2 folhinhas bem pequenas e uma média, mas ela já tá amarelando, ó, já não tá assim tão bonita. Mas eu quero ver se eu providencio de ter assim, pra mim sempre ter as couves fresquinhas. E aqui tem uma folhinha de kalanchoe. Alguns conhecem como aranto, mas é kalanchoe. Depois eu vou estar mostrando pra vocês os vasinhos que eu tenho ali. Essa aqui, ela tá uma folha um pouco mais velhinha. Então, ela dá uma florzinha aqui do lado. E só que dessa folhinha, como a folha tá um pouco mais velha, ela já caiu. Mas é aquela que ela dá aquela florzinha do lado. O kalanchoe é uma planta medicinal, com ação anti-inflamatória e cicatrizante. Mas apenas algumas espécies, como o kalanchoe pinnata, eles são seguros, né? Que dá aquela florzinha do lado. Seria nesse modelo aqui, nesse formato. Então, é só assim que é seguro. E deve ser usado em doses pequenas. E não é recomendado para gestantes, lactantes e nem crianças. Então, no primeiro suco do primeiro ciclo, não tinha nenhuma restrição, nenhuma contraindicação. Dessa vez, nesse suco, tem essas não recomendação. Que seria ali, né, para os lactantes, gestantes e crianças. Porque é uma plantinha medicinal, né? Olha, esses são os vasinhos que eu tenho aqui. Ela tá um pouco velhinha, essas folhas também, um pouco judiadinhas, machucadas, porque elas foram mudadas. Eu ganhei a mudinha, não tem pouco tempo que eu coloquei no vasinho, então tem algumas folhas meia já estragadinhas, mas olha, vocês estão vendo aqui, ó, mesmo a folha aqui já rasgada, que provavelmente foi algum bichinho que comeu, já tá nascendo aqui, ó, aquela florzinha. Olha que linda essa florzinha aqui. E aqui tem umas folhas mais novinhas. Olha, tá vendo a florzinha que eu falei pra vocês do lado? Olha que linda. Esse é o kalanchoe, que a gente pode usar ali no suco. Aqui nessa receitinha, eu tava esquecendo de falar pra vocês também, tá faltando um ingrediente, que seria de 5 a 6 folhas de hortelã fresca também. Eu vou acabar aqui fazendo esse suco sem essa hortelã dessa vez. Eu tenho hortelã plantado aqui na minha casa, mas as folhas estão novinhas. Agora que tá começando a sair as folhinhas. Então, eu vou esperar crescer mais um pouquinho e nos próximos sucos eu vou estar colocando hortelã. Mas vai mais de 5 a 6 folhas de hortelã fresca. E a gente coloca também aqui, eu vou fazer no meu liquidificador, mas quem tem extrator pode fazer no extrator também. Eu, como não tenho ainda, eu estou fazendo os meus sucos todos no liquidificador. E aí você acrescenta nessa receita 150 ml de água. No outro era 200 ml, né? Dessa vez você diminui 50 ml e seriam 150 ml de água com toda essa mistura. Então é isso aí. Tudo de bom pra vocês. Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. E nos vemos no próximo vídeo.